Obrigado por este amor. Obrigado por essa graça. Espírito Santo, revele nessa noite que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Revele nessa noite mais de quem Tu és em nossos corações. Revele mais da pessoa do Filho. Revele mais de Jesus em nossos corações, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, por favor, meu irmão. Glória a Deus. As crianças, por favor, pode subir para a salinha. Acima de 4 anos, de 4 a 11. Se você tem de 4 a 11 anos, pode se dirigir ao fundo ali. Pai, leve seu filho. Amém. Estão felizes, meus irmãos? Como é bom adorar a Deus no meio da igreja, nesse corpo maravilhoso. Como é bom estar entre os irmãos. E desde o início do culto, a gente já tem falado sobre o tema que está aqui no telão, que é santificação. A gente agora vai entrar nessa série de mensagens onde a gente vai estar abordando agora sobre o tema da santificação, essa preciosa doutrina que Deus fez ou possibilitou com que a gente participasse. E eu espero que durante essa série de mensagens nós sejamos realmente tocados, nós saiamos daqui todo domingo cheios do Espírito Santo, para que nós entendamos de que a vida com Cristo é uma vida de segunda a segunda, se dedicando, se entregando a ser como Ele, na busca pela santificação, entendendo de que nós fomos santificados, separados. E a santificação, ela é uma doutrina que pertence à doutrina da salvação. Quando a gente fala de salvação, necessariamente a gente fala de santificação. Ou quando a gente fala de santificação, necessariamente a gente fala a respeito de salvação, de conversão. E para isso eu queria que o Rafa projetasse uma imagem rápida. Essa imagem, ela fala de forma resumida aquilo que os teólogos vão chamar de Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. Se a gente fosse tentar organizar de forma lógica ali com aquilo que a Bíblia nos traz, a gente entende que nós somos salvos num processo. E o primeiro processo, Deus destina a pessoa. E à medida que elas escutam do Evangelho, que elas são chamadas, elas agora passam por um processo ali de regeneração, que é um processo instantâneo. E junto com a regeneração já vem a conversão, onde nós respondemos com fé a Cristo e arrependimento. E junto à conversão entra a justificação e a adoção, que é o processo soberano de Deus em nos fazer justos pela obra de Cristo e nos chamar para a família, em sermos adotados e agora termos como herança as heranças do Filho, porque agora pertencemos à família de Deus. E sendo então justificados e adotados, nós passamos então a adentrar no processo de santificação. E nesse processo de santificação a gente entende que Cristo gera a perseverança nos eleitos, nos salvos até o fim da vida, para que então esses salvos, esses eleitos sejam de fato glorificados. Então, de forma bem resumida,
Essa é a ordem da salvação. E a gente então entende, Rafa, se quiser tirar, por favor, que a santificação, ela pertence a esse processo de salvação. Então todo aquele que é salvo, todo aquele que um dia foi salvo, ele necessariamente passou pelo processo de santificação. Então, de fato, o que é, Filipão, essa doutrina da santificação? O que é a santificação? Se a gente tivesse que resumir a santificação numa definição, creio que a melhor seria: santificação é uma obra progressiva com a que nos faz cada vez mais livres do pecado e mais parecidos com Jesus Cristo nessa vida real. Isso é a santificação. Um processo progressivo onde Deus decide compartilhar com a gente esse processo. Então, Deus e a gente, Deus e nós nos movemos juntamente nesse processo para cada dia mais nos livrarmos do pecado e nos parecermos mais com Cristo. Isso é o processo da santificação, isso é a santificação. E no momento da regeneração é onde acontece uma transformação moral bem clara em nossas vidas. A santificação gera em nós essa mudança moral, essa transformação de mente, essa mudança de conduta. Então todo aquele que é santificado, ele passa por uma transformação, ele passa por uma mudança de moral, uma mudança de pensamento, onde o pecado agora não passa a ser mais o Senhor daquela vida, onde não somos mais dominados por nós mesmos. E a santificação, é interessante a gente saber que a santificação, ela aumenta por toda a vida, ela é progressiva. E a santificação, ela se completa em nossa morte para com a nossa alma. E quando o Senhor voltar, ela se completará em nosso corpo. A santificação, ela é um processo contínuo nessa vida, que só vai se concretizar quando nós morrermos. Quando nós morrermos, ela se concretizará em nossa alma, onde a nossa alma não mais terá a oportunidade de pecar. Mas quando Jesus voltar, a santificação se concretizará em nosso corpo, e nós agora com corpos ressurretos, com corpos glorificados, não mais pecaremos e seremos verdadeiramente santos. A santificação, meu irmão, ela não se completa nessa vida. Porém, ela nunca deve parar de crescer. A santificação, ela não vai chegar ao fim, lembra? Ela chega ao fim na morte. Mas a santificação, ela tem que ser progressiva na vida do crente, na vida do cristão, na vida do discípulo de Cristo. A gente, com os nossos amigos, a gente costuma falar do gráfico da santificação, que é um gráfico que vai fazendo assim, ó. Mas ele vai sempre crescendo, mas tem as oscilações. Tem as oscilações no gráfico da santificação. Mas o importante é a gente saber, a gente ter concreto em nossos corações de que a santificação, ela deve ser progressiva. É uma obra que Deus compartilha a participação dela com a gente. Não é uma obra soberanamente inteira de Deus. Por misericórdia, Ele compartilha essa obra com a gente. Diferente, por exemplo, da justificação, da adoção, da eleição. Deus nos elege sem a nossa participação. Deus derrama sobre nós a justiça do Filho por ato soberano dele. Deus nos chama para a família e nos faz adentrar a família por ato soberano dele. Mas quando Ele nos coloca no processo de santificação, Ele fala: agora eu quero que você participe comigo. Por isso eu vou te dar o Espírito Santo, para te capacitar e te guiar todos os dias. O nosso papel deve ser passivo com relação a confiar e depender de Deus. Mas o nosso papel, ele deve ser ativo à medida que nos esforçamos para obedecer a Deus. Então existe um papel passivo em depender de Deus, em confiar em Deus, mas existe um papel ativo em obedecer a Deus, em se esforçar, em progredir, em lutar, em resistir.
Às vezes a frase, deixa tudo na mão de Deus, pode deixar, deixa tudo na mão de Deus, nos gera uma visão distorcida a respeito da doutrina da santificação. Porque quando a gente fala, deixa tudo na mão de Deus, a gente está falando apenas da metade dessa doutrina, apenas da metade desse processo. E quando a gente fala, deixa tudo na mão de Deus, isso faz com que a gente se torne preguiçosos, negligentes, com relação ao nosso papel ativo, que é de persistir, que é de lutar, que é de pegar na mão do Espírito Santo. Quero estar contigo todos os dias, para que o Senhor me dê força, para que eu resista o Espírito Santo. A confiança em Deus, junto à obediência, é o caminho da santificação. Então confie em Deus, mas sobretudo também obedeça a Deus. Se nós negligenciarmos o papel passivo de confiar em Deus e nos oferecermos a Ele, nos tornamos orgulhosos e confiantes em nós mesmos. Se a gente fala, não, é tudo pelo meu esforço, é tudo pela minha obra, a gente se torna legalista, religioso, orgulhoso. Mas se nós negligenciarmos o nosso esforço ativo de obedecer a Deus, nos tornamos cristãos passivos e preguiçosos. Isso é muito errado. Nós somos salvos pela graça e não por obra humana, amém? Nós somos salvos pela graça e não por obra humana, para que ninguém se glorie. Deus nos escolhe, Deus nos chama, Deus nos justifica, Deus possibilita a cruz, o Filho, o sangue derramado, o perdão de pecados, é obra de Deus, para que ninguém se glorie. Mas Deus, por muita misericórdia e compaixão, Ele fala, eu quero compartilhar com os meus filhos essa obra. Então no processo de santificação, eu quero que a gente ande de mãos dadas. E Deus decide dar a oportunidade de que a gente participe da obra de santificação junto ao Espírito Santo. E eu queria te perguntar aqui nessa noite, guarde essa pergunta para você, não se sinta confrontado ou constrangido, mas eu queria te perguntar, será que você de fato é convertido? Será que você de fato é convertido, ou você respondeu, sim, eu sou convertido? Não sei, Filipão. Ou talvez tenha gente aqui que fala, cara, eu não sou convertido. Será que você já teve uma transformação moral em sua vida? Uma transformação de pensamento, uma transformação de atitudes? Será que você já teve? Será que você está nesse processo de santificação? Será que nós estamos? Será que hoje nós estamos salvos, caminhando no processo de santificação até o dia da glória? Será? Se sim, se você respondeu sim, eu tenho, minha pergunta é, como você tem vivido nesse processo? Como você tem vivido? E para que a gente entenda melhor isso, eu queria aprofundar hoje com vocês a respeito do texto de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Então eu já queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Colossenses 3. Para que hoje nós tenhamos a clareza se estamos ou não vivendo nesse processo de santificação. E se nós estamos, como nós temos vivido nesse processo, como nós temos caminhado essa vida. E esse texto que a gente vai ler hoje, meditar, se aprofundar, ele mostra 3 evidências da verdadeira santificação. A primeira evidência é que nós evidenciamos a verdadeira santificação quando nós desejamos mais as coisas dos céus do que da terra. O que Paulo vai trazer nesse texto?
E o terceiro ponto que Paulo vai trazer é que nós evidenciamos a verdadeira santificação quando nos revestimos da nossa nova natureza. E para isso eu queria ler com vocês, por favor, meditasse, lesse com calma, entendendo as palavras. Colossenses 3, do 1 ao 11. Paulo vai dizer: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Amém? Por favor, curva a sua cabeça, Pai. Derrame sobre nós nessa noite espírito de sabedoria e revelação, Senhor, para que o Senhor gere entendimento da sua palavra, para que o Senhor gere arrependimento em nossos corações, para que o Senhor gere conversão em nosso meio, Pai. Salve pessoas aqui, leve pessoas para mais perto do Senhor nessa noite, sobretudo pela obra do Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês, que Paulo vai trazer nesse texto, é de que nós evidenciamos a verdadeira santificação quando nós desejamos as coisas do céu mais do que da terra. Quando nós desejamos as coisas do céu mais do que da terra, é sinal de que nós estamos vivendo o processo de santificação. Ele diz no verso 1: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Paulo aqui ele vai iniciar esse trecho dizendo que nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Isso é uma tremenda de uma boa notícia para nós nessa noite. Existe uma boa notícia sobre a sua vida, e essa boa notícia diz: você foi ressuscitado com Cristo. E a gente tem que tomar posse disso, meu irmão. Por mais que às vezes você não entenda, Filipão, como assim eu fui ressuscitado com Cristo? Eu não morri, não ressuscitei. Tome posse dessa verdade. Por mais que você não entenda muito bem, eu espero que o Espírito Santo gere entendimento no seu coração. Mas isso é uma tremenda de uma boa notícia. E lá em Romanos 6, Paulo diz que nós fomos unidos com Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. A Bíblia vai dizer que nós estamos unidos a Cristo, tanto na morte quanto na ressurreição. A nossa fé nos uniu à obra dele. Olha que tremendo, a ponto de Deus, Pai, atribuir a nós os benefícios da morte de Jesus e os benefícios da ressurreição de Jesus. Quando nós temos fé em Cristo, a Bíblia fala que nós estamos unidos a Ele. E agora existe uma boa notícia sobre a sua vida, de que os benefícios da morte de Cristo também foi derramado sobre você, e os benefícios da ressurreição de Cristo também foram derramados sobre você.
Então, para todo aquele que tem fé em Jesus e portanto está unido a Jesus, também morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida. Toma posse dessa verdade. Você morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida, se você está em Cristo. Todo aquele que se converteu a Jesus recebeu o benefício de não mais ter o pecado dominando as suas vidas. Porque se Cristo morreu para o pecado e nós estamos unidos a Ele, nós também morremos. Se Cristo derrotou o poder, nós de certa forma agora usufruímos desse benefício. Então o pecado não mais tem poder sobre nós. E também se nós então morremos com Cristo e agora ressuscitamos com Cristo, quer dizer que nós recebemos uma nova vida nele. E isso é o Evangelho, é uma boa notícia sobre mim e sobre você. Certa vez eu escutei um pastor falando de que a gente tem mania de falar: meu irmão, viva o Evangelho. E essa frase não faz muito sentido a gente dizer viva o Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia, a notícia de boas novas, de que Cristo morreu, de que Cristo derrotou o pecado, de que Cristo ressuscitou. Isso são boas notícias. Então a gente não fala viva o Evangelho, a gente fala viva a partir do Evangelho. Porque se eu vejo no jornal uma notícia onde está lá, tem buraco na Fernão Dias, no acostamento, ou seja, se eu passar pelo acostamento, vou furar meu pneu. Estava acontecendo esses dias aí bastante, né? Chegou uma notícia para mim de que se eu passar com o carro lá, eu vou furar o pneu. O que eu faço? Eu vivo agora a partir dessa notícia. Então eu não passo com o carro lá, porque eu sei que tem buraco. Então é interessante a gente entender de que nós não vivemos o Evangelho, nós vivemos a partir do Evangelho. Então, se a Bíblia está dizendo que você morreu para o pecado e você ressuscitou para uma nova vida, tome posse, viva a partir dessa notícia. Eu ressuscitei para uma nova vida porque eu estou em Cristo, e Cristo possibilitou isso para mim. Amém? E é isso que Paulo diz no capítulo 1: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos no alto. Então, se nós estamos em Cristo convertidos, agora vivendo no processo de santificação, e nós tomamos posse da notícia de que nós somos agora ressuscitados para uma nova vida, Paulo diz: chegou a hora de vocês olhar para cima, manter os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Agora nós, em um estado de ressurreição, o que nós fazemos? Nós mantemos os nossos olhos na realidade do alto. E em que sentido, Filipão? Nós agora paramos de sonhar com as coisas dessa terra. Nós agora paramos de viver a partir da realidade dessa terra, porque a Bíblia está dizendo que nós fomos ressuscitados com Cristo. E agora ressuscitados, nós devemos olhar para onde Cristo está. Então nós não vivemos a partir da realidade dessa terra, nós vivemos a partir da realidade do alto, da realidade dos céus. E isso, meu irmão, vai evidenciar se eu e você estamos ou não vivendo o processo de santificação. Se nós temos olhado para a realidade terrena, se nós não temos olhado para a realidade do alto, se nós não temos fixado nossos olhos em Cristo, talvez nós não estejamos no processo de santificação. Porque Paulo está falando que isso é uma evidência. Aqueles que estão com os olhos no alto, na realidade celestial de Cristo, e vivendo a partir disso, estão de fato sendo santificados, e agora vivendo, a partir dessa realidade. Isso evidencia se estamos ou não no processo de santificação. Isso evidencia se somos ou não convertidos. Isso responde àquela pergunta. Aqueles que se entregaram a Jesus, morreram com Ele, ressuscitaram com Ele, agora vivem uma vida olhando para cima. Olha o verso 2, o que Paulo vai dizer no verso 2? Pensem nas coisas do alto e não na terra.
Meu irmão, se estamos em Cristo, meu irmão, se nós estamos em Cristo, nós temos que viver essa vida olhando para Ele. Desculpa, mas o teu alvo de vida não é bater meta na empresa, não é estudar na melhor faculdade. Se você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, seus olhos devem estar em Cristo. Nós temos que nos preocupar menos com as coisas dessa terra, desse mundo terreno. Temos que correr das paixões terrenas. O nosso viver agora, ele é diferente. Tem outras versões que vão dizer: mantenham o pensamento nas coisas do alto. Mantenham, dediquem-se, se esforcem. Nossa jornada de santificação, de salvação, só termina no dia de nossa morte. Por isso, a Bíblia não fala só no sentido de olhem, não, mas mantenham os olhos diariamente em Cristo. Caminhem diariamente olhando para esse Deus, vivendo a partir dessa realidade. O cristão fiel deve sempre avaliar se a sua forma de vida e suas ambições condizem com o alvo para o qual Deus o chamou. Se condizem ou se refletem com a realidade do céu, a realidade bíblica. Quais têm sido seus desejos de vida, seus sonhos de vida? Você acorda pensando no que? Você dorme pensando no que? Aqueles que estão vivendo no processo de santificação, mantêm os olhos fixados em Cristo, buscando viver a partir dessa realidade. Lá em Mateus 6, lá em Mateus 6,19, olha o que Jesus vai dizer. Meus irmãos, isso aqui é para nós, ó. Não ajuntem tesouros aqui na terra, amém? Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não roubam nem furtam. Sabe por quê? Porque onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Por isso que Paulo vai dizer que é uma evidência de santificação aqueles que têm o coração em Deus, aqueles que têm os olhos fixos em Deus e deixam agora de viver as paixões desse mundo, se entregar às paixões desse mundo. Porque aonde estiver seu coração, aonde estiver seus olhos, a sua mente, ali estará o seu coração. Onde estiver as suas paixões. O cristão vive se preocupando com o reino de Deus, e tudo o que faz é pensando nele. Se nós conversamos com uma pessoa no ônibus, na faculdade, nós pensamos em como nós podemos alcançar aquela vida, como que aquela pessoa pode ser salva. Se a gente não pregar para ela, a gente vai para casa pensando: caramba, deixei de falar de Jesus. Em nosso dia a dia, com o nosso trabalho, o cristão pensa em como que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho, porque meus olhos estão no alto, meus olhos estão fixos nos céus. Como que eu posso acordar para Deus? Como que eu posso tomar o meu café para Deus? Como que eu posso ir trabalhar glorificando a Deus? Como que eu posso? O pensamento do cristão, os olhos do cristão, não está em como eu posso ganhar mais dinheiro. Ainda que ganhar dinheiro seja uma dádiva de Deus para nós, devemos sim buscar ganhar mais dinheiro para sustentar nossa família, para abençoar o outro. Mas a pergunta é: aonde está o seu coração? Onde estão os seus olhos? Onde está a sua motivação, o seu foco? Verso 3, meu irmão:
pois vocês morreram para essa vida. Por isso que não faz sentido a gente pensar nas coisas dessa vida. Pois vocês morreram para essa vida e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Por que nós temos que viver a vida pensando nas coisas do alto, Filipão? Porque nós temos que viver essa vida pensando em Deus, tendo o foco e a paixão em Deus. Primeiro, porque nós já morremos para essa vida. Então, se nós morremos, existe essa boa notícia que eu e você morremos aqui para essa vida? Não faz sentido ter olhos fixados aqui, onde Jesus disse que a traça corrói os bens materiais, onde passa, onde Salomão vai dizer que é tudo vaidade, é como correr atrás do vento. Não faz sentido viver sobre as regras terrenas e pecaminosas, sobre as regras de nossa paixão, do nosso coração, da nossa paixão, da nossa carne. E segundo, porque a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo. E se a nossa vida então está escondida em Cristo, nós olhamos para Cristo, nós pensamos em Cristo, nas coisas de Cristo, que a Bíblia está afirmando que a partir do momento onde nós nos convertemos, nossa vida está escondida em Cristo. Nós estamos unidos a Ele. E olha que legal que Paulo vai dizer: e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Quando Jesus voltar e for revelado ao mundo, aqueles que estão unidos a Ele serão de fato revelados ao mundo. Aqueles que estão escondidos em Cristo, quando Cristo voltar e for revelado, estes receberão glória. Desde a criança que se converteu até aquele idoso, desde o pobre ao mais rico que manteve a sua fé guardada e escondida em Cristo, ele pode não ter glória nessa vida, mas quando Jesus voltar, ele vai ser glorificado com Jesus, porque ele está escondido em Cristo, e quando Cristo for revelado, ele também será revelado. Meu irmão, de que vale uma vida de aparências? De que vale uma vida revelada aí ao mundo? Muito mais vale uma vida escondida em Cristo, que será revelada no dia final. Portanto, nós precisamos refletir nessa noite. Será que temos vivido uma vida a partir das coisas do alto? Meu irmão, o que você tem pensado? É tão triste chegar no final do dia e ver que a gente não pensou em Deus. É tão triste chegar no fim do dia e falar: eu nem sequer lembrei de Deus. Eu nem sequer li a Bíblia hoje. Eu nem sequer orei. É tão triste chegar no final do dia sem ter olhado, nem que seja um segundo, para as coisas do alto. Como nós temos vivido a nossa vida? Quais têm sido os seus objetivos e o seu foco de vida? Com o que você tem gastado a sua vida? O que te faz levantar todo dia, correr atrás e dormir? O que te faz? O que te faz persistir? Uma das evidências da verdadeira santificação é o quanto nós desejamos as coisas do alto. Amém. Isaquinho, lindo. Uma das verdadeiras evidências da santificação é quando nós desejamos as coisas do céu mais do que da terra. Amém? Segundo ponto que Paulo vai trazer: porque agora, se nós pensamos e vivemos a partir das coisas do alto, se nós pensamos e vivemos a partir das coisas celestiais, outra grande evidência da santificação é o quanto eu e você temos mortificado da nossa natureza terrena. A segunda evidência da santificação é o quanto você tem mortificado da sua natureza terrena.
o quanto você tem mortificado dos seus desejos e prazeres. Verso 5, por favor, Rafa. Verso 5: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas. Verso 5 de Colossenses 3. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Quando a gente falou ali no primeiro ponto, no início, de que nós precisamos colocar a mente em Deus, viver a partir da realidade dos céus, não significa viver nas nuvens. Quando a gente falou, que Paulo falou, colocar a mente em Deus, não é viver nas nuvens, mas sim viver uma vida de obediência aos princípios, desejos e mandamentos de Deus. E para isso, nós precisamos traçar uma luta intensa e diária contra a nossa carne. Meu irmão, só você sabe o quanto você é pecador. Só eu sei o quanto eu sou pecador. Nós precisamos traçar diariamente uma luta contra a nossa carne, contra as nossas paixões, contra os nossos desejos, clamar pela força do Espírito Santo e guerrear com os pecados que habitam em nós. Portanto, eu e você, meu irmão, nós devemos correr diariamente de toda a imoralidade sexual. Paulo está falando aqui. Corra, fuja de tudo aquilo que tem a ver com o erótico e que não pertence ao casamento. Corra, fuja. Meu irmão e minha irmã, não se deixe vencer pela pornografia, não se deixe vencer pela masturbação, não se deixe. Fuja. Existe o Espírito Santo que te dá força, mas é preciso esforço, obediência. É preciso negligenciar essas coisas da carne. Resista e clame pela ajuda do Espírito, para que você não cobice a mulher do próximo. Minha irmã, não cobice o marido da tua amiga. Não cobice. Não deixe que a sua carne te convença a adulterar, acabando com o casamento que Deus preparou para a tua vida, para a tua família. Não deixe que a tua carne te convença a trair o seu marido, a sua mulher, acabando com a família que Deus planejou para você. Por isso, olhe para as coisas do alto, viva a partir da realidade do alto, porque agora na realidade terrena, o que estão falando por aí é que, se deu uma briguinha no casamento, eu não quero mais. O que tem eu cobiçar a mulher do próximo? O que tem eu trair? É só divorciar. Não se renda a isso. Não se renda, meu irmão. Para isso você precisa olhar para as coisas celestiais, para as coisas do alto, e lutar contra a sua natureza terrena, contra a sua natureza pecaminosa, porque eu sou pecador e você é pecador. Se a gente não lutar, a gente vai ser vencido. E Deus já preparou e deu todos os artifícios e artefatos para que a gente possa ir munido para essa batalha. Deus já colocou Jesus na cruz, já perdoou nossos pecados, já nos habitou com o Espírito, já nos preparou para a luta e para a guerra. Mas guerreie. Lembra, a gente descansa em Deus, mas a gente obedece a Deus. A gente confia em Deus, mas a gente caminha numa trajetória de esforço. Resista à sua carne e obedeça os desejos de Deus. Paulo ainda adverte contra outro grande pecado que nos tira os olhos de Deus e às vezes pode passar despercebido em nossas vidas, que é a ganância. E Paulo diz aqui,
dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Pessoas gananciosas perseguem os objetos da sua ganância. Pessoas gananciosas vão perseguir o dinheiro, o sexo, poder, os bens materiais. Pessoas gananciosas vão trocar tudo isso por Deus. E aí se torna idolatria. Porque o que é idolatria? Idolatria é adorar as coisas criadas em troca do Criador. Idolatria é colocar as coisas criadas na frente de quem as criou. E o ganancioso, ele coloca as coisas acima de Deus. Sabe o Deus que a gente cantou aqui nessa noite? Que é um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus que é digno de toda honra e de toda glória, um Deus santo e misericordioso, um Deus que criou céus e terra. Esse Deus é colocado atrás do prazer sexual. Esse Deus é colocado atrás da vontade de ser reconhecido. Esse Deus poderoso e santo, que é digno de toda honra e de toda glória, é colocado atrás da busca pelo poder. É colocado atrás do dinheiro. Esse Deus é colocado muitas vezes atrás do nosso trabalho. O trabalho é maior do que Deus. E pelo pecado da ganância nós estamos nos tornando idólatras, colocando o trabalho à frente de quem criou o trabalho. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E é por causa desses pecados que Paulo vai dizer aqui que vem a ira de Deus. Não porque Deus é um Deus vingativo, é mais precisamente a reação da santidade de Deus contra toda injustiça. Um Deus criador ficando abaixo das coisas que Ele criou. E Deus odeia o pecado, meu irmão. Deus abomina o pecado. Por isso Ele fala para nós: olhe para mim, viva a partir de mim, negligencie a sua natureza, lute contra as coisas terrenas, porque eu sou maior do que todas essas coisas. E eu odeio o pecado. E é por isso que Ele possibilitou o juízo na cruz. E é por isso que um dia Ele julgará de forma definitiva a todos os homens, porque Ele odeia o pecado. E por isso Paulo está falando, é reflexo de quem vive a santificação, aqueles que estão lutando contra esses pecados, aqueles que estão lutando contra a imoralidade sexual, contra a ganância, contra a vontade de ser poderoso. Leia o verso 7 comigo, meu irmão. Verso 7 de Colossenses 3. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Vocês se converteram, morreram e ressuscitaram com Cristo. E agora nós estamos no processo de santificação, porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E agora nós estamos nesse processo de santificação. E é por isso que essas coisas devem ser passadas em nossas vidas. Essa lista que Paulo fez aqui deve ser passada na sua vida, meu irmão. A ira, a raiva, as palavras malditas, toda a linguagem obscena, sabe, os palavrões, isso aí deve pertencer ao passado da sua vida, porque isso não é evidência de uma santificação, de uma vida convertida e entregue a Cristo. Abandonem essas coisas, meus irmãos. Paulo faz esse apelo a nós. Ele faz esse apelo porque isso não passa na cabeça dele, não é compreensível, porque ele diz: vocês morreram para essas coisas.
Em Cristo, vocês também ressuscitaram para uma nova vida. Portanto, não faz sentido vocês se entregarem às paixões desse mundo. Isso não deve pertencer mais a nós. E se até hoje as pessoas te conhecem, se até hoje as pessoas te conhecem como uma pessoa explosiva, uma pessoa que fica nervosa rápido, uma pessoa que trama o mal, será que as pessoas te conhecem como uma pessoa maldosa, que trama o mal, o pior do outro? Será que as pessoas te conhecem por você ser rude em palavras? Uma pessoa que fala o que pensa. Eu falo o que penso, eu sou verdadeiro. Desculpa, meu irmão, te falta mais entendimento do amor de Deus para com você, para que você ame o próximo, até mesmo em palavras. Será que as pessoas te conhecem como uma pessoa rude em palavras? Uma pessoa que fala palavrões à vontade? Não pode expressar que solta um palavrão. Tem misericórdia, irmão. Uma pessoa que fala muitas mentirinhas. Uma pessoa que gosta de uma fofoquinha. Meu irmão, fofoca é pecado. Fofoca é errado. Fofoca é desagrado do coração de Deus. Fofoca não é evidência de um coração que está vivendo o processo de santificação. Se as pessoas até hoje nos conhecem por causa disso, chegou a hora da gente mudar, se arrepender. Chegou a hora de você mudar, meu irmão. Isso desagrada a Deus e não pertence ao convertido que vive nesse processo de santificação. Isso não pertence àquele que foi santificado, separado para a obra. Isso não pertence àquele que está sendo santificado, aquele que está buscando se parecer mais com Cristo. Isso não pertence. E o último ponto que Paulo vai nos trazer nesse texto é que nós evidenciamos a verdadeira santificação quando nós nos revestimos da nova natureza. Portanto, entenda que existe uma nova natureza para mim e para você, que a gente precisa se revestir dela. Olha comigo no verso 10, o que Paulo vai dizer? Verso 10 de Colossenses 3: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Meu irmão, esse texto é poderoso. E se tornam semelhantes a Ele. Paulo está dizendo: revistam-se da nova natureza. Quando Paulo fala isso, ele está falando assim: já existe uma nova natureza para mim e para você. Só se revista dela. Não existe uma natureza que você tem que fazer. Se revista dessa nova natureza. É como se Paulo estivesse dizendo: tome posse, aceite o seu novo estado de vida em Cristo. E lembre-se, qual estado é esse? O estado de morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Tome posse da obra que Jesus já realizou por você, meu irmão. Jesus já realizou uma obra complexa por mim e por você. Por isso, se revista dessa obra. Tome posse disso. É como se Paulo estivesse dizendo: vista a roupa que Deus te deu. Deus já costurou a roupa. Deus já planejou a vestimenta. Deus já bordou. Deus já montou. E agora Paulo fala: coloque essa roupa sobre você. Se revista dessa nova natureza. É aquilo que a gente falou no início. Viva a partir dessa notícia. Entenda que existe uma boa notícia sobre a sua vida e que você agora vive a partir dela. Entenda que existe uma nova roupagem sobre você. Incorpore essa roupagem e viva agora com essa nova roupagem.
Meus irmãos, aceite as verdades que Jesus te disse. Ele disse que agora nós fomos ressuscitados como Ele foi, que agora nós fixamos nossos olhos nas coisas celestiais, nas coisas do alto, e que agora nós deixamos cada dia mais nossa natureza pecaminosa. A gente tem que vestir uma roupagem que deixa o pecado para trás, uma roupagem agora que olha para as coisas celestiais, para as coisas de Cristo. Mas perceba, olha o que Paulo fala: revistam-se dessa nova natureza e sejam renovados quando? À medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Tem um grande segredo nesse texto. Nós só conseguimos tomar posse dessa nova natureza, nós só conseguimos colocar a roupa que Deus nos deu à medida que nós vivemos uma busca pelo conhecimento de Deus. Como assim, Filipão? Nós só conseguimos de fato viver o processo de santificação. Tudo que nós falamos aqui, tudo que nós lemos aqui, guarde isso. Se você tem que guardar uma coisa para sair daqui hoje entendendo, guarde isso. Nós só conseguimos de fato viver no processo de santificação à medida que nós vamos buscando a Jesus, à medida que nós vamos conhecendo mais de Jesus. Não é à medida que você se integra em uma religião, não é à medida que você vem ao culto de domingo, ainda que isso seja parte, seja benéfico e seja maravilhoso, mas não é isso. É à medida que nós o conhecemos, e à medida que nós conhecemos a Cristo, conhecemos a Jesus, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Então a chave está: conheça mais Jesus, busque mais Jesus, corra atrás de Jesus, imite Jesus. Porque isso é um processo. Nós conversamos nessa noite aqui, nós olhamos para as coisas do alto, nós buscamos viver a partir dessas coisas do alto, nós deixamos nossa natureza terrena para trás, nós revestimos de nossa nova natureza. Quando que nós conseguimos fazer tudo isso, Filipão? À medida que nós vamos conhecendo a Jesus. Salmos 27 vai dizer: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Davi, um rei poderoso que tinha tudo o que precisava. Davi tinha muito mais do que precisava. Davi era poderoso em batalhas, Davi tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha poder. Mas Davi foi habitado e incendiado pelo desejo de apenas uma coisa, que é o desejo de conhecer a Deus diariamente, frequentemente. Davi desejou apenas uma coisa, que era o de estar na presença de Deus todos os dias da vida dele. Davi sabia que o conhecimento de Deus era tudo o que ele precisava e o que iria trazer sentido para a sua vida. Meu irmão, é Jesus quem traz o sentido, é Jesus que é tudo que nós precisamos, é Jesus que nos faz olhar para cima, é Jesus que nos faz negar essa natureza terrena, é Jesus que nos faz vestir a nossa nova roupagem, nossa nova natureza. E é isso que Paulo fala aqui: caminhem e se esforcem todos os dias para andar com Jesus, para conhecer a Ele verdadeiramente, pois é só a partir do conhecimento de Jesus que nós seremos de fato renovados. E como discípulos que aprendem do mestre, como professor de karatê que ensina karatê ao aluno, e todos os dias o aluno aprende com o mestre, o desejo do aluno é se tornar como o mestre, como esse aluno quer se tornar como o mestre. Que nós, todos os dias de nossa vida, olhemos para Jesus e falemos: eu quero ser como Jesus. Porque a partir do momento que a gente entende o amor de Jesus sobre nós, a gente consegue amar
partir do momento que a gente entende o perdão de Jesus sobre nós, a gente consegue perdoar. A partir de que a gente conhece Jesus, a gente consegue olhar para as coisas do alto e de fato caminhar nessa nova natureza. Ele é o nosso alvo. E verso 11: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Não importa se você é branco ou preto, jovem ou idoso, não importa quem são os seus pais ou quem foram os seus pais. Nessa nova vida, não importa se você foi amado ou não pela sua vida, pela sua família. Não importa se seus pais não te amaram, não importa. Não importa se você é um grande empresário ou se você luta para pôr comida dentro de casa, não importa. Não importa nem mesmo quais são os pecados e desejos mais impuros que despertam dentro de você, não importa. Nessa nova humanidade, não há inferioridade de classe, não há. Um novo povo é reunido em Cristo, um novo povo é reunido em Cristo, se entregando a Ele de forma completa, tendo os olhos focados somente na sua pessoa, e Ele é quem habita em todos e dá vida e poder a todos. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. O louvor está lá fora, né? Nós precisamos sair daqui mais convictos de nossa conversão. Nessa noite você precisa sair daqui mais convicto de que você está no processo de santificação. Nós precisamos sair daqui entendendo que as evidências da verdadeira santificação é quando nós desejamos as coisas do céu mais do que da terra. De que a evidência de que nós somos convertidos e estamos vivendo no processo de santificação é quando nós mortificamos a nossa natureza terrena. E é quando nós nos revestimos de nossa nova natureza. Entendendo sobretudo isso que a gente conversou, nós só conseguimos fazer tudo isso, nós só conseguimos olhar para o alto, viver a partir dos céus, a partir da realidade bíblica. Nós só conseguimos lutar contra a nossa carne, lutar contra as paixões. Nós só conseguimos colocar nossa nova roupagem se nós de fato entrarmos na corrida de conhecer a Jesus. Nós só conseguimos evidenciar tudo isso se de fato nós nos colocarmos na posição de discípulos de Jesus Cristo, que buscam se parecer com Ele e se tornar como Ele é. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, por favor. Se nessa noite, em meio a essa pregação, o Espírito Santo te mostrou que você tem buscado mais as coisas da terra que as coisas de Deus. Se nessa noite o Espírito Santo te incomodou, mostrando que você tem buscado mais dinheiro, mais os bens materiais, mais os sonhos desta vida do que Deus. Se nessa noite você reconheceu que você não tem mortificado a sua carne,
que você tem perdido na guerra contra o pecado, na luta contra o pecado, que você tem vivido uma vida de busca de entrega ao sexo, poder, às vaidades e à própria idolatria. Se hoje o Espírito Santo te mostrou a possibilidade de uma nova vida em Cristo, que até hoje você ainda não viveu, meu irmão, hoje é dia de mudança, de entrega, é dia de fato de adentrar essa trajetória da santificação, é dia de arrependimento. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração, numa posição arrependida diante de Cristo. Mesmo você que falou, Filipão, eu sou salvo, eu estou na trajetória da santificação, mas nós sabemos o quanto nós estamos longe de Jesus, e agora seja um momento de renovação de votos com Cristo. Mas se hoje você falou, eu quero de fato entregar minha vida a Deus, porque eu não vivo essa vida a partir da realidade do alto, eu estou entregue ao pecado. Clame a Jesus agora. Fala: Jesus, eu quero mais de Ti. Jesus, hoje eu vivo uma vida a partir dos meus sonhos, das minhas vaidades. Jesus, eu acordo, durmo e não penso no Senhor. Jesus, eu sou conhecido por ser uma pessoa que se ira rápido. Eu tenho me rendido aos prazeres sexuais. Oh Jesus, eu sou uma pessoa que falo e não penso se vou machucar ou não meu irmão. Jesus, eu não sou o reflexo do Senhor nessa terra. Pai, nesse momento agora nós queremos nos arrepender e nos entregar verdadeiramente a Ti. Nós queremos de fato pertencer ao Senhor. Os irmãos aqui que foram incomodados pelo Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor revele nessa noite mais da obra de Jesus, o quanto o Senhor os amou, a sua obra de entrega, a sua obra de perdão. E nesse momento gere arrependimento nos corações, para que de fato essa pessoa agora entre na jornada do discipulado com o Senhor, para que agora ela imite o Senhor todos os dias de sua vida, Pai. Que haja de fato conversões, Espírito Santo. E para aqueles, Pai, que estavam vivendo uma vida morna, uma vida fria, e que foram sim salvos e escolhidos por Ti, mas ainda estão sendo vencidos pelas paixões, que haja hoje um despertamento, que haja um enchimento do Teu Espírito, para que agora nós vivamos uma vida de segunda a segunda pensando em Ti, para que nós agora reconfiguremos nossos sonhos para contigo, para que agora nós olhemos para as coisas do alto, para que agora nós vivamos a partir da realidade dos céus, para que todos os dias de nossa vida nós lutemos contra a nossa carne, contra o nosso pecado, e para que a partir de hoje agora nós tomemos posse, que nós tomemos posse da nossa nova natureza, que nós a partir de hoje agora vivamos com a nossa nova roupagem, sendo reflexo do Senhor em nosso trabalho, na faculdade, no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, gere aqui uma comunidade que se entrega numa vida santa, de busca e retidão a Ti, Pai. Uma vida de verdadeiros discípulos de Cristo, que negam todas as coisas, todas as paixões, em troca do Criador. Nós queremos somente uma pessoa, nós temos somente um objetivo, nós temos apenas um desejo, e o nosso desejo é conhecer Jesus
todos os dias de nossa vida. Incendeie, Espírito Santo, os corações nessa noite, com o mesmo desejo que o Senhor incendiou Davi, o desejo de habitar na sua casa todos os dias, o desejo de contemplar a tua beleza diariamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.